informações de ressonância magnética. Mas antes de começarmos o assunto da aula de hoje, vamos lembrar um pouquinho da nossa primeira aula. Lá na nossa primeira aula, a gente falou que a ressonância é um exame de diagnóstico por imagem que tem um grande ímã, que vai interagir com o nosso corpo por meio de campos magnéticos e pulsos de radiofrequência. Com auxílio de bobinas e de antenas receptoras, vão ser criadas imagens em alta definição e em 3 planos: o axial, o coronal e o sagital. A gente falou também na aula passada que a ressonância é um exame que não emite radiação. O custo dela varia de R$ 800 a R$ 1.500, podendo ser mais ou menos se houver o uso do contraste e também dependendo da estrutura que a gente vai analisar. A duração do exame é em média de 30 minutos, também podendo variar, podendo ser mais, se o paciente não colaborar ou dependendo também da estrutura que a gente vai estudar. Porque se o paciente não colaborar, a gente precisa que o paciente fique imóvel durante a captação das imagens. A gente falou também na aula passada que por ser um exame que vai utilizar um campo magnético, um ímã gigante, a gente precisa o quê? Que estruturas ferromagnéticas não entrem dentro da sala onde está o aparelho de ressonância. Porque as estruturas ferromagnéticas, elas são atraídas por esse campo magnético, por esse ímã gigante. Enquanto que estruturas diamagnéticas, estas podem sim entrar lá na nossa sala de exame. A gente falou também que quem descobriu o fenômeno da ressonância foi o Félix e o Edward, 2 físicos que em 1952 ganharam o prêmio Nobel em função desta descoberta. Então, vamos para a nossa aula de hoje? Vamos então falar um pouquinho sobre química e física nessa aula de hoje. Preparados? Então vamos lá. O Edward e o Félix demonstraram lá em 1946 que quando submetemos determinados núcleos à ação de um campo magnético intenso, estes núcleos podem absorver energia de radiofrequência e gerar um sinal de radiofrequência que pode ser captado por uma antena receptora e assim gerar uma imagem. Esse fenômeno foi descrito como ressonância magnética nuclear. A partir daí, então, lá em 1971, quando Raymond viu que existe diferença dos tempos de relaxamento entre um tecido normal e um tecido tumoral, a ressonância magnética nuclear começa a ser usada na área da saúde. Isso porque a ressonância magnética nuclear mexe no núcleo dos átomos, fazendo com que eles se alinhem de forma paralela ou antiparalela. Isso quando eles estão sob a ação do campo magnético. Quando eles não estão sob a ação do campo magnético, eles estão desordenados, eles estão desalinhados. O que quer dizer? Está cada um para um lado. Quando o sinal de radiofrequência ele é emitido, quando o campo magnético ele é ligado, eles vão emitir um sinal. E esse sinal vai permitir que se forme uma imagem de determinada região do corpo. Como eu vou saber qual é a imagem do corpo que vai ser mostrada ali, que vai ser estudada? Eu vou usar uma bobina específica para aquela área de estudo. Se eu estou fazendo um estudo sobre a cabeça, se eu estou fazendo uma ressonância magnética da cabeça, eu vou colocar uma bobina na região da cabeça, fazendo então com que o aparelho entenda que o sinal mais intenso se dá naquela região, que é a minha região de interesse, a minha região de estudo. Mas isso a gente vai ver um pouquinho mais detalhado na nossa aula 3. Vamos fazer um parênteses. Espera aí. Vocês viram agora o que é ressonância, o que pelo lado físico quer dizer ressonância. Agora que a gente já sabe, e também já sabe o que é ressonância magnética, vamos relembrar o que é um átomo. O átomo é tudo que forma matéria, tudo que possui espaço e possui massa. Lembra lá da nossa aula de anatomia? Lá em organização estrutural e funcional do ser humano? O que a gente falou naquela aula? Que o nosso corpo é formado primeiro por átomos. Um conjunto de átomos vai formar as moléculas.
Um conjunto de moléculas, as nossas células. Um conjunto de células vão formar os nossos tecidos. Um conjunto de tecidos vão formar um órgão. Os órgãos vão formar sistemas. E todos os sistemas trabalhando juntos vão formar o corpo humano. Então, a primeira estrutura vai ser sempre o átomo. Este átomo, ele vai ser dividido em prótons, elétrons e nêutrons. Sendo que os prótons e os nêutrons, eles vão ficar dentro do núcleo desse átomo, enquanto que os elétrons, eles vão ficar do lado de fora, girando ao redor deste átomo em uma estrutura que a gente chama de eletrosfera. Além disso, a gente precisa saber que o próton, ele tem uma carga positiva, o nêutron, ele tem uma carga nula e o elétron, ele tem uma carga negativa. No caso da ressonância magnética, a gente vai usar os prótons de hidrogênio. Então, nós iremos usar as estruturas positivas do átomo. E por que o hidrogênio? Vamos lá para a tabela periódica. Viu ali onde está o hidrogênio? O hidrogênio é o primeiro. Por que ele está ali sozinho? Porque ele não é igual a nenhum outro átomo. Ele possui apenas um próton dentro do seu núcleo. Como ele possui apenas um próton dentro do seu núcleo, é mais fácil da gente mexer com ele. Pensa comigo. O que é mais fácil? A gente mexer com o hidrogênio, que só tem um próton, ou a gente mexer com o oxigênio, que tem 8 prótons dentro do seu núcleo? O que é mais fácil mover? Uma pessoa ou 8 pessoas? Uma só, né, gente? Pois é. Além disso, o próton de hidrogênio, ele é o mais abundante dentro do nosso corpo. Ele é o que tem maior quantidade. Além de a gente conseguir mexer dentro do núcleo dele, porque ele só tem um. Fechou até aí? Então tá. Vamos falar então na formação de imagem por ressonância. A gente vai usar a energia de alinhamento dos prótons de hidrogênio. Já vimos que a gente vai usar hidrogênio, porque o hidrogênio possui apenas um próton dentro do seu núcleo. A gente vai ver também que os prótons de hidrogênio dentro do nosso corpo, eles estão completamente desalinhados. Tá cada um para um lado, cada um numa direção. E quando a gente coloca eles dentro de um campo magnético, quando o nosso corpo entra dentro do aparelho de ressonância e ele fica sob a ação do campo magnético, os prótons de hidrogênio que existem dentro do nosso corpo, eles se alinham no sentido paralelo ou antiparalelo. Para que eles se alinhem, eles precisam ter uma força, porque eles estavam em um estado, eles precisam ir para outro. Para que eles mudem, para que eles fiquem alinhados, eles estavam desalinhados, então eles vão precisar de uma força. Quando eles vão voltar para o seu estado normal de novo, eles também vão ter que perder uma força, para que voltem de novo a ser desalinhados. Esse ganho e essa perca de força é o que vai ser captado pelas antenas, pelas bobinas receptoras. O tempo de relaxamento que vai se dar entre o alinhamento e o desalinhamento é que vai formar o sinal de ressonância magnética. Complicou? Bom, vamos tentar dar uma descomplicada então. Os prótons, eles têm uma propriedade que a gente chama de spin, ou momento angular, que é a rotação dele em torno do seu próprio eixo. Vamos pensar na Terra. A Terra gira em torno do seu próprio eixo. Mesma coisa vai acontecer com o que a gente chama de spin ou momento angular. É a rotação sobre o seu próprio eixo. Além do spin, o próton também tem um momento magnético, ou seja, ele se comporta como um magneto, um pequeno ímã. Em função disso, a gente consegue fazer com que ele passe do estado desalinhado, quando o campo magnético não está sob ação, para o estado alinhado, quando está sob ação do campo magnético. E esse alinhamento é paralelo ou antiparalelo. Espera aí que eu vou te mostrar uma imagem mostrando o que eu estou falando agora. Tá legal? Só um pouquinho. Foi? Legal. Então agora, gente, vamos começar a falar sobre o exame em si. Tá? Precisávamos falar um pouquinho antes
sobre a química, sobre a física, para que a gente consiga falar agora então sobre o exame de ressonância magnética. Vê aí o aparelho de ressonância magnética como ele é. Parecido com o aparelho de tomografia, né? Só que a diferença é que o aparelho de tomografia, além de emitir radiação ionizante, que o de ressonância não vai emitir, o de tomo, ele tem uma circunferência, mas o paciente atravessa essa circunferência e fica com a cabeça do lado de fora. No exame de resso, isso não acontece. O paciente ele vai ficar dentro dessa circunferência. Outra coisa, o aparelho de tomo ele não fica fazendo barulho. O aparelho de ressonância ele vai ficar constantemente fazendo um barulho que está indicando que o campo magnético está ligado. Além disso, o exame de tomografia ele é feito de forma muito rápida, porque o que acontece? A gente vai fazer lá o scan, a gente vai programar o nosso exame, vai fazer o número de cortes, a máquina vai dar uma andada, fazendo todos os cortes que precisa. E depois esses cortes vão ser reconstruídos lá na nossa sala de comando. Na resso é diferente. A gente vai precisar emitir o pulso de radiofrequência, esse pulso de radiofrequência retorna para que se forme a imagem, o que demora um pouquinho mais. Tá? Então, os exames, como eu disse antes para vocês, vão demorar em cerca de 30 minutos. Outra coisa, a gente precisa ter o cuidado de como o paciente vai chegar até a sala onde está o aparelho de ressonância. Para isso, nós já falamos lá na aula 1 que o paciente precisa fazer o quê? Ir para uma salinha antes e retirar tudo aquilo que possa ser atraído pelo aparelho. Para que a gente facilite, o que a gente faz? A gente pede para ele tirar toda a roupa, fica só com a roupa íntima, com a calcinha ou com a cueca e colocar um avental com abertura para as costas. Assim, a gente evita que o paciente esqueça uma moeda no bolso, por exemplo, que pode acabar sendo atraída pelo magneto e, com isso, a gente pode acabar até estragando o aparelho de ressonância, dependendo de onde essa moeda for parar. Fechou? Vamos falar agora de codificação do sinal para se obter uma imagem de ressonância magnética. São necessárias 3 etapas para a codificação do sinal de forma a obter uma imagem de ressonância: seleção de corte, codificação de fase e codificação de frequência. Cada etapa representa o acionamento de gradientes em uma dada direção. As bobinas de gradiente. A gente vai ter o gradiente X, o gradiente Y e o gradiente Z. O plano axial, ele vai ser formado pelas bobinas Z. O plano sagital, ele é formado pelas bobinas X. E o plano coronal é formado pelas bobinas Y. O estudo da ressonância magnética, ele vai gerar imagens de estruturas internas do corpo, como a gente já disse, sem utilizar radiação ionizante. E a gente vai precisar dessas bobinas para que a gente consiga ter os 3 planos, o axial, o coronal e o sagital. O exame de ressonância magnética, ele é um exame que ele é chamado de técnica não invasiva, porque a gente não vai utilizar radiação ionizante que pode ocasionar riscos decorrentes ao paciente durante a exposição. Ele vai diferenciar de modo mais preciso tecidos sadios dos enfermos ou dos necrosados, mesmo aqueles tecidos profundamente imersos em estruturas ósseas. Ou seja, o exame de ressonância magnética, ele vai ser bom para estudar o quê? Estruturas como articulações, tendões e músculos. E ele também é muito utilizado para o estudo do nosso cérebro, como a gente já viu lá na ressonância magnética funcional. Vamos falar agora de relaxação. Relaxação longitudinal e relaxação transversal. Elas são chamadas de T1 e T2. O T1 e o T2, eles são sequências utilizadas na realização do exame, que vão facilitar o reconhecimento das estruturas, como gordura, líquidos corporais e as estruturas sólidas. O T1, ele se dá após a aplicação de um pulso de 90 graus, enquanto que o T2, ele se dá imediatamente após a aplicação do pulso de 90 graus.
O tempo necessário para que a magnetização longitudinal recupere seu valor inicial, ele vai ser descrito através do tempo de relaxação longitudinal. Então, é o nosso T1. Enquanto que a relaxação transversal, que é chamado de T2, é em função do tempo que a gente obtém uma curva decrescente. Aqui, a constante de tempo, que descreve a velocidade com a qual a magnetização transversal diminui, é chamada de tempo de relaxação transversal ou tempo de relaxação. Vai se dar entre spin e spin, enquanto que o T1 vai se dar entre spin e rede. O T1 é aproximadamente entre 2 a 10 vezes maior que o T2. O T1 vai ter imagens ponderadas que são caracterizadas por mostrarem a gordura brilhante e a água escura. Então, imagens feitas em T1 vão mostrar a gordura brilhante e a água escura. Enquanto que no T2, as imagens ponderadas em T2 vão mostrar a água brilhante e a gordura escura. Fechou? Tempo de repetição. O tempo de repetição é o intervalo de tempo desde a aplicação de um pulso de radiofrequência até a aplicação do pulso de radiofrequência seguinte. Ele é medido em milissegundos. Então, tempo de repetição é um intervalo de tempo desde a aplicação de um pulso de radiofrequência até a aplicação do pulso de radiofrequência seguinte, medido em milissegundos. O tempo de repetição, também chamado de TR, determina o relaxamento que pode ocorrer entre o término de um pulso de radiofrequência e a aplicação do pulso seguinte. Ele determina o relaxamento T1 que ocorreu quando o sinal é lido. Tempo de eco, também chamado de TE, é o intervalo de tempo desde a aplicação do pulso de radiofrequência até o pico máximo do sinal induzido na bobina. E também é medido em milissegundos. O tempo de eco, ele vai determinar quanto decaimento da magnetização transversal ocorreu. Então, magnetização transversal a gente está chamando de T2, então a gente está falando do T2. O tempo de eco, ele controla o relaxamento T2 que ocorreu quando o sinal é lido. Foi? Tá, prof, mas por que eu preciso saber o que é T1 e T2? Bom, gente, a gente precisa saber o que é T1 e T2 porque as imagens ponderadas em T1 e em T2 é que vão permitir que a gente traduza o comportamento da imagem, das estruturas anatômicas e das patológicas nas imagens de ressonância magnética. Então, a gente só vai ter as imagens em ressonância magnética porque existe diferença no tempo de relaxamento entre os tecidos, entre as estruturas do nosso corpo. Então, turma, nessa aula 2, nós falamos um pouquinho sobre a química e sobre a física. Entendemos o fenômeno ressonância, o que é a ressonância magnética, falamos um pouquinho sobre os átomos e por que nós utilizamos os prótons de hidrogênio no estudo da ressonância magnética. Falamos também sobre as ponderações, sobre o T1, sobre o T2, o tempo de eco e o tempo de repetição. Na nossa aula 3, nós iremos falar sobre as bombas injetoras, sobre o contraste usado na ressonância magnética e também sobre as bobinas. E na aula 3 eu vou detalhar também para vocês um pouquinho mais sobre o exame de ressonância magnética, coisa que nós viemos fazendo desde lá da aula 1. No final de todas as aulas, vocês vão ter um apanhado geral e vocês vão saber exatamente como funciona o exame de ressonância magnética. Então agora, vocês me aguardem às 7h30 lá no Zoom para a nossa aula ao vivo para vocês tirarem as dúvidas sobre essa aula de agora. Fechou? Então tá, até lá!